Meus amigos, como diria o Chapolin, e agora quem poderá nos defender, hein? Será que Jesus, mais uma vez, voltará? Ou Carlo Ancelotti? Ou será que tem a volta do Tite? Tem várias opções, viu? Vamos viajar junto aqui, já que não tem nada definido, né? Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Ó, Bruno Formiga na área, convidando você a fazer o que você já sabe, eu tô sem paciência, então você se inscreve, você dá o like, dá um dislike, não faz porra nenhuma também se você não quiser, porque é o seguinte, estamos à deriva, né? Dorival Júnior foi demitido, uma demissão que todo mundo sabia que ia acontecer depois da derrota para a Argentina, ainda mais como foi, e agora estamos aí, à procura de um treinador. Temos algumas prioridades? Talvez. Tem favorito? Acho que sim. E possibilidades? Temos várias. Só que tem um monte de empecilho também. É um péssimo momento para a gente escolher um treinador. A verdade é essa. Porque daqui para a Copa do Mundo, na prática, e isso é um pouco assustador, tem 5 convocações. 5 convocações. É isso. Daqui até a Copa, quem assumir vai ter 5 oportunidades contando a lista final. Ou seja, são 4 para testar e uma para levar para a Copa de 2026. E aí você precisa entender. Estamos na emergência. O cara vai precisar se adaptar, tem que ser bom de grupo, tem que ser um cara gênio da tática, tem que ser um paizão, tem que ser porradeiro que chuta vestiário, os jogadores terem medo, tem que ser um cara ali bom vivan. Qual é o perfil? A real é que, de novo, a gente está à deriva num momento muito delicado. E aí tem algumas possibilidades, muitas viagens, mas pelo menos umas 2 ou 3 muito possíveis. E que a CBF está aí trabalhando, né? As informações estão pipocando. Que o plano A é esse, que o plano B é esse, mas que o plano B pode virar A, que o A pode virar C, que o C de repente pode virar A. Porque, de novo, a gente veio de um ciclo muito desorganizado. Depois da Copa de 22, a gente teve o Ramon como tapa-buraco, depois o Diniz para esperar o Ancelotti. Só que aí o Ancelotti não veio. Ele ficou naquela, né? Espera a CBF espera o Ancelotti espera o Florentino Pérez, no meio do caminho o Edinaldo foi tirado da CBF, depois voltou com uma liminar, nesse meio do caminho o Ancelotti renovou o contrato com o Real Madrid e o Edinaldo demitiu o Diniz, que achava que ia ficar, né? Ficou dividindo as atenções ali com o Fluminense, com a seleção, e aí veio o Dorival, que na época era o técnico mais viável. E quando a gente fala viável, não quer dizer que era o técnico ideal, quer dizer que era o possível. Dentro do cenário, ele era um cara com 2 ciclos vencedores ali no Flamengo e no São Paulo, um cara bom de grupo, que não tem rejeição, que os jogadores gostam, que faz time simples, mas que acaba que dá resultado rápido, parecia o nome mais viável. Não aconteceu. E agora a gente volta a estaca zero, entendendo que o Dorival também já não era o plano A. Ele era o plano C, que não rolou. E aí a gente voltou de novo a ficar sem treinador. Mas vamos lá. Eu coloquei uma pergunta serelepe lá no Twitter. Quem você traria e por quê? E eu fui surpreendido, assim, com muitas e muitas respostas, né? Foram mais de 3.000 respostas, inclusive do Chico Sá, Maurício Stais, assim, uma galera, cara, que respondeu o vídeo, assim, de maneira muito séria, assim, dando argumentos e tal. Porque aí, vamos, não é nem o Maurício Stais aqui, acabei que eu falei, o Maurício Wycliffe, que é autor. E eu falei do Stais, ó, tem nada a ver um outro com a outra. Mas vamos lá. Seguinte, clicando aqui de novo. Felipe Luiz, Jorge Jesus e Carlo Ancelotti, essa era a arte da TNT. E claro que aqui, assim, nomes que estavam sendo falados até pelos torcedores. E aí vamos olhar para esse cenário, entendendo que tem outros, tá? Só que cada um tem um porém. O Maurício aqui colocou, e o Maurício é gaúcho, salvo engano, colocou o Renato. Cara, eu acho que o momento do Renato passou. O Renato ali, quando saiu do Grêmio e foi para o Flamengo, acho que ele esperava que o passo seguinte fosse a seleção. Mas a passagem dele pelo Flamengo foi conturbada. Eu não acho que o trabalho tenha sido péssimo. A gente está falando de um cara que ficou muito perto de ser campeão da Libertadores. E que o início dele foi muito avassalador. O time tinha problemas? Tinha problemas.
Mas eu gostava de ver o Flamengo do Renato. Só que depois a coisa descambou e eu acho que ele saiu muito arranhado ali. O trabalho no Grêmio, ele teve ali 2023 muito bom, mas aquilo se deve muito ao Soares, e depois ele não encontrou soluções ali e acabou saindo no ano passado. Então, assim, o Renato, ele é um cara que entende, ele é um cara que conhece, ele é muito bom de vestiário, mas eu, honestamente, não acho que seja o momento, mas eu entendo que também a gente está no caos total, né? Eu não descarto, não. Eu acho que a relação que ele tem com os jogadores, a simplicidade com que ele monta equipes, mas que ele precisa dos seus auxiliares, porque assim, os treinos do Renato, e eu já ouvi de caras que jogaram com o Renato, são treinos, às vezes, não é que sejam treinos fracos, são treinos, talvez, assim, pobres de conteúdo, e que alguns jogadores ficam incomodados. Na seleção, você vai lidar com caras que estão no mais alto nível de complexidade futebolística e que já passaram pelos mais vencedores e geniais treinadores. Eu acho que isso pode gerar algum choque ali, algum incômodo. E são poucos treinos, são poucas oportunidades de estar junto. O Renato, no dia a dia, ele estando com os caras é muito bom, mas tendo poucas oportunidades de estar com esses caras, tem que resolver muito nas soluções ali, e eu não sei se ele tem essas ferramentas. Então, eu acho que o Renato não é um cara para o momento. O Abel Ferreira, não aparece o nome aqui, mas o Abel é um cara que já foi muito falado. O Abel, até onde se sabe, não gostaria. Agora, ele não acha que é o momento, ele não tem esse projeto para agora. Eu acho que o Abel é um cara que tem soluções táticas, monta times sólidos e até rapidamente, e tem muita confiança de seus comandados. É um grande líder e que eu acho que daria muito certo, mas assim, ele diz que não quer. E é basicamente a mesma coisa do Felipe Luiz. O Felipe Luiz tem muito conhecimento tático, o início dele é brilhante, mas eu acho muito arriscado para ele ir para a seleção. Outras seleções fizeram isso e conseguiram? Sim, o Joaquim Löw era o primeiro trabalho dele como treinador foi a seleção da Alemanha. O Scaloni, o primeiro trabalho da vida dele foi a seleção da Argentina, mas eles já estavam mergulhados no dia a dia de seleção, os caras eram auxiliares, eles estavam ali já. O Felipe Luiz, ele sairia do primeiro trabalho profissional dele no Flamengo para assumir a seleção. Eu não tenho dúvida que no trato ele vai resolver, eu não tenho dúvida que no conhecimento de campo e bola ele também tem solução. Não sei o quanto de pressão ele suportaria num patamar dessa altura, mas ele, ao que tudo indica, não tem esse plano para agora. E o Felipe é um cara muito metódico, organizado, planejado. No projeto de carreira dele não está agora esse salto gigantesco. Então também não dá para forçar a barra. Rogério Ceni. O Rogério é um cara que acho que tem conhecimento tático, tem muita rodagem, experiência para suportar qualquer tipo de pressão. É muito mais rodado, por exemplo, que o Felipe Luiz. Menos rodado que o Renato, mas acho que tem mais soluções e conhecimento tático do que o Renato. A questão é que, assim, o Rogério também não é um cara de um trato fácil pra caramba, né? O Rogério é o cara de uma personalidade forte e tal. Já rolaram embates do Rogério em vestiários por onde ele passou, tipo no Cruzeiro. Então, assim, tem esse ponto, mas eu acho o Rogério um cara que em algum momento a coisa pode ser ele. Tite, você nesse momento pode dar um salto aí na sua carreira, na sua cadeira. Mas o Tite é um cara que internamente é o nome mais bem aceito pelos jogadores, inclusive os do ciclo passado que foram comandados pelo Tite. E algumas lideranças entendem que o melhor nome seria o retorno do Tite. 2 pontos. A CBF sabe que há uma rejeição e que o Tite saiu desgastado. Acho até que de forma exagerada, mas a visão é minha. Eu não acho que o trabalho do Tite tenha sido péssimo, horroroso. Pelo contrário, os ciclos foram muito bem feitos, foram muito corretos e muito seguros. Mas nas Copas, o Tite teve problema de leitura, até de convocação, de demora em algumas decisões e pagou um preço alto. E ainda teve azar envolvido. O jogo contra a Croácia tem um azar danado, assim, a bola que desvia no meio do caminho, uma bola defensável para o Alisson, enfim. E aí a CBF sabe que encontraria essa resistência e até onde se sabe o Tite não quer também. Ele não tem esse desejo de voltar a se expor. Ele saiu muito seguro ao fim do segundo ciclo. Ele sabia que ganhando ou perdendo, ele sairia. E aí teve o desgaste depois de uma passagem nada legal no Flamengo, né? Então o Tite, assim, ele ficou frustrado, ele ficou chateado.
Ele pensou e repensou um monte de coisa. Então, assim, ele não vai aceitar. Muito dificilmente que ele aceite. Eu me surpreenderia muito. Mas é o nome que os jogadores mais apoiariam, não tenho dúvida nenhuma. Conhecimento de seleção, solução tática, líder de vestiário, todo mundo abraçado na mesma parada, não seria uma tragédia, mas eu entendo o seu susto, tá? E acho que não vai acontecer. E aí sobram Jorge Jesus e Carlo Ancelotti. O Ancelotti era o preferido e ainda é do Edinaldo. E ao que tudo indique, as apurações de pessoas muito conceituadas, né? O André Rizek é um cara que não ia dar a cara a tapa dele em apurações tão detalhadas se a coisa não fosse real. E o Ancelotti, ele realmente, assim, ele teve conversas com o Edinaldo, ele chegou a tentar a liberação do Real, ele tentou coexistir Real e seleção, o Florentino não quis, mas em determinado momento ele entendeu que aqui era um ambiente inseguro, teve a saída do Edinaldo e depois a volta por liminar, e nesse meio do caminho, o que parecia que ia terminar ali no meio de 2024, acabou se postergando porque o Real começou a jogar bem, ganhou a Champions, ganhou tudo, ganhou o Espanhol jogando bem e tal, e a coisa melhorou e ele renovou o contrato. Ele sempre deixou claro também que a prioridade era o Real Madrid. Só que até naquele momento a impressão era que o Real Madrid não queria mais. E aí tem um ponto. Agora, como é que é? O contrato dele tem mais... termina só no ano que vem. Ele sairia antes do contrato acabar, porque, assim, apurações que vêm da Espanha dizem que não há nenhuma garantia do Ancelotti continuar. Inclusive, hoje o cenário seria dele não continuar. E que a prioridade do Real é ele não continuando, seria o Xabi Alonso. Aí daria certo para nós. Ele não ficando, ele vem para cá. Só que tem um problema. Suponhamos que o Real antecipe e fale, cara, realmente, acho que já deu, vamos encerrar aqui, beleza. Mas tem um Mundial de Clubes. O Real dificilmente vai abrir mão do Ancelotti até lá e tem mata-mata, reta final de Champions aí. Faz o quê? Espera ele até o Mundial de Clubes, e aí você só teria a partir ali de julho, você perderia uma data FIFA de agora de junho, só sobrariam 4 para o Ancelotti trabalhar, sendo que dessas 4, uma é a convocação final para a Copa do Mundo. Então ele teria 3 para montar o time, tendo que se adaptar ao futebol brasileiro, se adaptar a um novo país, se adaptar a uma nova cultura, se adaptar a um futebol de seleção, que ele nunca foi treinador. Então, assim, o Ancelotti também é o meu preferido. Eu acho que ele é o cara, assim, o mais experiente, o mais vencedor, o mais rodado, o melhor gestor de grupo aqui, o cara que é um camaleão para se adaptar e montar sistemas e esquemas diferentes. Ele já ganhou com times que jogavam de todas as maneiras que você pode imaginar. Então, assim, ele seria um nome fantástico. Dito isso, é uma engenharia complexa, com o risco de dar errado. Porque tu combina hoje, beleza, é nós, vamos lá e tal, vem depois do Mundial. Ou o Florentino fala, cara, não vou demitir, quero que você continue, o contrato está em vigor, faz o quê? Porque se o Ancelotti decidir, como decidiu continuar, a gente fica à deriva de novo e de novo. Então é um risco. Com todo esse cenário, o nome que parece com mais vontade, com mais experiência, com mais conhecimento de futebol brasileiro, com mais rodagem tática, com um trabalho que conecta um pouco com o que a gente quer ver de seleção, com um cara que no vestiário tem suas questões, mas é inegável que ele consegue o que ele quer, mesmo de uma maneira às vezes mais enérgica, mais eufórica, que não passa batido, assim, você não consegue ser indiferente ao Jorge Jesus, que já deu 1000 declarações de que adoraria comandar a seleção, ou a seleção brasileira ou a seleção portuguesa, porque o sonho da vida dele é disputar uma Copa do Mundo, e ele sabe que para ser campeão só tem 2 caminhos viáveis para ele hoje, ou Portugal ou seleção brasileira. O contrato dele com o Al Hilal termina em maio, e ele conseguiria se desvincular até antes da próxima data FIFA. Então, o cenário parece apontar para o Jorge Jesus, mas tem um problema, e ele tem que ser falado. O Jorge Jesus tem uma questão com o Neymar. Ele diz que não tem. E ok, ele achar que não tem. Mas o Neymar já deu várias declarações de que tem, de que saiu chateado, de que saiu frustrado, de que se sentiu traído pelo Jorge Jesus, e já deu todos os argumentos, já falou tudo que tinha para falar sobre o assunto. O Jorge Jesus já deu outras entrevistas tentando colocar panos quentes naquilo que ele disse na entrevista, que foi matadora depois de um jogo do Al Hilal, para a saída do Neymar de lá e a volta ao futebol brasileiro. Então, assim, o Jorge Jesus
como ele lidar com isso? Ele teria carta branca e, óbvio, pode falar, cara, não vou mais chamar o Neymar. Só que o elenco inteiro é fechado com o Neymar. Você imagina o ciclo da Copa ou a ida para a Copa sem ele? O Jorge Jesus ia comprar essa bronca? Porque assim, o Filipão bancou isso em 2002, mas bancou depois do Romário ter passado com ele, aí ter quebrado a confiança. Ele tinha o Ronaldo, hoje a gente não tem esse Ronaldo para o Filipão bancar. Tinha o Rivaldo, o Ronaldinho Gaúcho ali, de figuras de sustentação. É outra parada, você tinha alguns campeões do mundo ali no plantel, né? Alguns não, né? Você tinha o Cafu, basicamente, mas caras que já tinham chegado em final de Copa, né? Como o Roberto Carlos e tal, assim, um elenco muito competitivo, robusto, experiente, era outra questão. Então, assim, o Jorge Jesus ia bancar, não chamar o Neymar, e se chamar, como é que vai ser a relação? Porque para um cara que disse que o Neymar não tinha condições de acompanhar o Al Hilal, ele chamar o Neymar na seleção poderá soar contraditório para ele, né? Por mais que, de novo, eu repito, quando o Neymar jogou 7 jogos ali seguidos e tal, e jogando bem, e fazendo gol e tudo, mostrou que, assim, em termos de aptidão para ser usado, ele poderia ter sido usado na Arábia Saudita. Porém, era compreensível que não fosse usado, porque os 8 estrangeiros estavam muito bem. Na seleção brasileira, não vai ter essa limitação. E aí o Jorge Jesus vai fazer o quê? Vai chamar o Neymar? Não vai chamar o Neymar? É um ponto. E tem que ser levado em consideração. É o principal nome da seleção brasileira, em choque com um possível treinador. Isso precisa ser administrado. Então, assim, a real é que todos os cenários, até o mais ideal, tem problemas muito profundos para ser administrado. Então, assim, não é uma solução fácil. E, de novo, se a pessoa for contratada amanhã, essa pessoa vai ter 5 convocações até a Copa do Mundo, contando a da Copa do Mundo. É muito pouco tempo. Assim. Você fala, mas falta 1 ano e 3 meses para a Copa do Mundo. Falta 1 ano e 2 meses para a Copa do Mundo. Dá para arrumar. Dá. A gente já viu. O Filipão assumiu faltando 1 ano para a Copa do Mundo. O técnico do Marrocos assumiu, faltavam meses para a Copa do Mundo e levou Marrocos até a semifinal de Copa do Mundo. O Scaloni, ele assumiu a seleção, fez o ciclo todo, não era nem para ter ficado, foi campeão da Copa América, campeão do mundo. Então, assim, tem histórias muito doidas que funcionam. Pode ser que a gente seja um roteiro desse, como a gente já foi, né? Em 2002, repito, 93 também foi uma zona gigantesca. Em 70 a gente teve mudança de treinador, mas o ciclo foi robusto, assim, né? Com um time que a gente sabia que era muito forte e tal. Mas, enfim, estamos aí. O barco está à deriva. E os possíveis comandantes, todos têm questões. Assim, não tem nenhum nome que você fala, putz, esse aqui não tem nenhum problema. A real é essa, assim, é que a gente está... Beleza, se fosse um Guardiola da vida, não ia ter problema nenhum. Falar, o Guardiola não vai ficar no City, tá ruim lá, ele já falou que nem bônus ele aceita receber lá no City essa temporada, tão ruim que o time foi. Então, assim, se ele resolve sair, vem para cá, beleza, esse nome aí não tem questão nenhuma, eles não ia ter problema. Né? Mas não é o caso, ele não está disponível. Então, o que a gente tem é isso. Qual é o seu nome preferido? O meu continua sendo do Carleto, mas eu sei que é quase impossível. E aí tem Jesus, né?